pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso Pãocast. E olha só que legal, profissionalizamos o negócio, agora estamos no estúdio aqui para poder levar e entregar o melhor conteúdo a vocês, certo? Então já foi um grande passo, a gente fez o nosso primeiro episódio de forma mais improvisada e esse segundo a gente já está vindo de uma forma mais profissional e com convidados super importantes que vocês vão gostar bastante, que eu vou passar para vocês logo a seguir. Mas antes de tudo, eu queria deixar aqui um comunicado muito importante. Vamos estar na feira APA Show, que acontece agora em maio na Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Vamos estar lá nos dias 14 e 15, em conjunto, em parceria com a Ramalho, certo? Vamos estar lá no stand com bastante produto, bastante novidade. Então, venham nos visitar e nos prestigiar nessa grande feira em mais um grande ano, certo? Via Pane, vamos estar lá presente na Expo Center Norte, dia 14 e 15 de maio. Não esqueçam essa data, vamos esperar todos vocês lá, tá bom? Então, pessoal, para essa data de hoje, esse segundo episódio aqui, a gente trouxe um convidado muito especial, um cara que eu admiro bastante. Nos conhecemos ali em 2019 na área da panificação, certo? A panificação nos fez que a gente nos conhecesse ali e a partir dali a gente começou uma parceria de sucesso, certo? Sempre ali muito pensando na área de pães, o que que a gente pode acrescentar de melhor, o que que a gente pode trazer de melhor para os consumidores aí e os amantes da panificação e de pães, certo? Então é um cara aí novo, mas que já tem bastante tempo aí na área da panificação e é nada mais, nada menos do que o chefe Alisson Henrique. Trago aqui esse grande astro aí da panificação, um cara que sabe muito e vai poder também trazer um pouco de conhecimento aqui para vocês nessa data de hoje, certo? Então, Alisson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Vamos lá trocar bastante experiência aqui hoje, bastante coisa boa aqui. Eu espero que vocês gostem, certo? Alisson, manda um oi aí pro pessoal. Pessoal, muito boa tarde. Eima, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado em participar desse podcast. Quero agradecer imensamente. Vamos lá, pessoal, sem mais demandas. Gostaria aqui de trazer algumas perguntas do mercado da panificação para o nosso amigo aqui, que eu tenho certeza que ele vai contribuir bastante para quem está começando agora, para quem já está na área, certo? E a trajetória em qualquer setor, eu acredito que é sempre uma troca, né? Uma troca de experiência. A gente nunca sabe tudo e também a gente pode sempre agregar conhecimento, trazer coisas novas, como também a gente pode aprender coisas novas, né? Então é sempre uma troca de experiência, certo? Então a gente separou algumas perguntas aqui especial ao nosso convidado, que ele vai poder estar aqui trazendo esse conhecimento para todos vocês, certo? Vamos lá. Aqui a primeira pergunta que eu tenho para você, Alisson. De onde veio essa inspiração pela panificação? Da onde que surgiu? Conta pra gente aí. Já que são 20 longos anos aí dentro do setor da panificação, né? Isso. Começou com 8 anos, como você Isso. mesmo já falou. Então, de onde que veio essa inspiração? Conta pra gente. Cara, eu acredito que essa inspiração veio através do meu pai. É porque meu pai sempre teve padaria, né? E quando eu era pequeno, pode até parecer loucura, né? É que nos dias de hoje muitas pessoas não deixam os filhos trabalhar muito cedo assim, Sim. mas naquela época era mais flexível isso, e então quando eu tinha 8 anos eu já ia para a padaria do meu pai. Ele teve uma, depois ele teve a segunda, então eu sempre estava ali envolvido, né? Tava sempre arrumando pãozinho, colocando pão no saquinho, tudo de uma maneira bem leve, né? Pelo fato da minha idade, repondo mercadoria, repondo pão de queijo. Então acredito que isso que levou eu ter o amor que eu tenho hoje pela panificação. Porque eu acho que no meu sangue corre farinha, não é sangue não. Eu gosto muito, muito mesmo, panificação, confeitaria, que envolve Sim. os dois, né, no geral. E eu acho isso muito legal mesmo. Que bom, né, pessoal? Então, pessoal, vocês podem ver, né? Já tá na veia, né? A panificação, né? Desde berço, como se Sim, sim. diz, né? Antigamente o pessoal falava bastante, dormia no saco de farinha É, na produção, né? Então isso é legal. Que bom que é de berço. E assim, é nítido quando é algo que a pessoa realmente gosta, que vem de berço, porque ela faz tudo com amor, né? Ela sempre tenta trazer o mais perfeito possível, né? A gente não faz por fazer,
A gente Sim, faz sim. porque a gente gosta e que a gente quer ver a satisfação daquelas pessoas em que a gente está entregando aquele produto, né? Exato. Então, é legal saber, né, da onde que veio essa sua inspiração. Então, o seu pai também é do segmento, seu pai também é Sim, sim. panificador. Hoje meu pai é consultor, né, de padarias e ele faz exatamente esse trabalho de gestão, de introdução de mercadoria, mix, receituário, essas coisas. Ele já está um pouco de idade, mas ele ainda faz esse trabalho. E ele que me engajou nessa área, né, que me introduziu. E aí Dentro do depois eu setor. fui andando com as minhas próprias pernas. Alisson, teve algum momento em que você percebeu que trabalhar com panificação era mais do que uma profissão, era uma missão de vida? Em qual momento você teve esse start, que você entendeu que não era só sobre ser padeiro ou trabalhar dentro do setor de padaria, que realmente era transformar vidas ali dentro dessa área, desse setor? Olha, Ima, eu acho que eu tive esse start na minha mente quando eu comecei a entrar para a produção, porque foi assim, eu comecei e passei por todos os estágios, desde o tanque, né, que é onde toda pessoa começa, depois balcão de atendimento. Quando eu comecei a transformar farinha em produto, em mercadoria, eu percebi que isso vai muito além de uma remuneração. Você dedicar um alimento a uma pessoa vai muito além de um salário que você recebe no final do mês. Você vê a satisfação de famílias comendo os produtos que você faz ou que a sua equipe faz e gostando disso, eu acho que isso é muito satisfatório. Então, acho que foi nesse momento que eu falei: não, a panificação é mais do que eu penso. A panificação vai muito além de tudo que eu imagino. Eu quero viver isso, porque para a pessoa viver a panificação é um dia após o outro. Não, não existe uma receita, uma fórmula mágica para falar é assim ou é assado. É cada dia após o outro. Com certeza, com certeza. E o que que mais te encanta nesse universo da panificação? O que que mais te enche os olhos assim, que te faz não desistir, continuar, perseverar? O que mais me encanta é a satisfação dos clientes, em primeiro Satisfação. lugar. É a padaria cheia, é o salão cheio, é os clientes comprando, consumindo. É, num feriado, o cliente. Que eu sempre digo para a minha equipe: o fruto do trabalho é a loja cheia. É a sua mercadoria vender. Eu acho que não tem satisfação maior para um padeiro ou para um confeiteiro dele fazer ali 100, 200 produtos e chegar no outro dia a loja está vazia. Eu acho que isso é a recompensa do cliente para o seu trabalho. Então, eu penso dessa forma. Com certeza. A melhor e a maior satisfação, né? Eu também sempre tive isso comigo, é você chegar no dia seguinte e tudo aquilo que você fez ter vendido, né? É Sim. sinal que os produtos estavam bem feitos, que realmente o público gosta dos seus produtos, né? Porque quando você chega no outro dia, se os produtos estiver igual ou você deixou, algo não tá Alguma certo, coisa né? está errada. Alguma coisa tá Ou errada. o produto não está bom, ou o preço está abusivo, alguma coisa está errada. Exatamente. Então, é um sinal de alerta que a gente tem que ficar atento, né? E realmente, a gente deve ficar satisfeito em saber que eu vou ter que repor toda aquela mercadoria que eu fiz no dia antes, né? Sim, Porque é sim. sinal que a coisa tá fluindo, tá acontecendo. E, Alisson, o que que faz uma padaria ser memorável hoje para você? Na sua visão, o que realmente diferencia uma padaria que vira referência naquele local? Ema, eu acredito que para você virar uma referência, são vários fatores, mas o primordial deles, primeiro, eu acredito que seja o atendimento e o produto. Em consequência, vem a organização, limpeza e os demais fatores. Mas acredito que, primeiro ponto, o atendimento. O cliente chegar, ser bem atendido, sorriso no rosto, uma equipe bem treinada, bem formada. Em segundo passo, o produto, obviamente. O cliente quer ir, quer encontrar o produto todo dia igual, todo dia na mesma qualidade, fresquinho. Eu acredito que esse é um ponto principal para a padaria ser referência. Como a experiência do cliente entra nesse jogo? O que é essencial para encantar os clientes? Fazer com que ele venha hoje, ele venha amanhã, ele venha depois. Porque a gente sabe que o consumidor de pão, né, o cliente, ele
vai todos os dias na padaria, ou pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, porque o Sim, pão é sim. fresco, né? Pão tem Sim, que estar sim. fresquinho. Então aquele consumidor de pão, ele vai 3, 4 vezes dentro da semana na padaria. O que que eu preciso fazer para encantar esse cliente para fazer com que ele volte no dia seguinte? Além do atendimento, produto de qualidade, mas assim, o que encanta? O que encanta esse cliente para ele querer voltar no dia seguinte? A novidade, você todo dia ter um produto diferente na sua padaria e o produto que o cliente mais consome está de acordo todos os dias. Por exemplo, o cliente vai todo dia na padaria para quê? Para tomar café e comprar o seu pão francês, seja para levar para casa ou um cafezinho para consumir no local. Então, eu acredito que o que encanta o cliente é ter a magia do café da manhã todos os dias iguais. E isso envolve tudo isso que eu falei: a limpeza, a organização, o bom atendimento e o produto de qualidade. Eu vou citar um exemplo de uma padaria que eu fui há uns dias atrás e durante muito tempo eu queria ir nessa padaria porque ela sempre foi muito bem falada no meio da panificação. E aí eu entrei nessa padaria, eu senti uma energia diferente, cara. Um cheiro de pão quentinho, os atendentes todos com um sorriso no rosto. Então você vê, pra gente que está há muito tempo nesse segmento, se encantar novamente, Uhum. como se tivesse ali um primeiro amor, isso é muito legal, porque é uma experiência diferente. Você vê as pessoas sentadas dando risada, os funcionários dando risada, oferecendo produto, o produto fresquinho, aquele cheiro de pão, aquele cheiro de lanche. Então vai muito além de um simples serviço. Ah, é robotizado. Eu acredito que a padaria tem que ter calor, tem que ter cheiro, tem que ter emoções, sensações. Isso não pode se perder nunca. Que legal. É energia, né, cara? É, Energia. E isso é realmente legal, porque como a gente trabalha. Você falou um ponto bem interessante. Como a gente já trabalha com isso, às vezes a gente não sente o cheiro, ou até mesmo para você sentir algo novo, realmente tem que te encantar e te encher os olhos para que você possa ter esse sentimento, sim, né? Então, não sei qual a padaria, também a gente não vai abrir, mas parabéns para eles e que eles sim, continuem sim. assim. Até por isso é uma padaria de sucesso, Sim, sim. pelo que você falou, é uma padaria de sucesso. Alisson, agora sim, falando sobre conexão sobre a comunidade e a identidade local, né? Porque hoje a gente, aqui no mercado de São Paulo, por exemplo, a gente sabe que tem vários tipos de regiões, tem ABC, tem centro, tem bairros, né? E a gente tem que fazer uma adaptação ali, trazer produtos com excelência, mas também de acordos ali com Sim, sim. aquela região em que você está atuando ali de momento, certo? E assim, conexão com a comunidade e identidade local. O que que você procura trazer todos os dias para não perder esse conceito e trazer aquilo que o seu público gosta de consumir? Olha, eu acho isso muito interessante. Recentemente a gente assumiu uma loja no interior. E isso foi um desafio muito grande para a gente, porque mesmo a gente estando na Zona Leste de São Paulo, o serviço tem que ser diferente. Eu entendi isso e não foi em um mês, 2 meses, 3 meses. Foi em mais ou menos um ano que eu ficava no salão e ficava analisando o cliente, olhando a personalidade de cada um, e a gente consegue entender que interior as pessoas gostam de pães maiores, macios, né, com sabor. Não que no centro as pessoas não gostem, mas no centro já é outra realidade. Já são pães menores, mini croissant, mini ciabatta, mini pão de milho. Então, muda de estado para estado, de estado e de Cidade. região em região, por exemplo. Isso é bem interessante. Eu acho que o gestor da padaria tem que estar bem ligado nisso, porque às vezes você realiza um ótimo serviço, mas não é para aquela região. Perfeito. Então você tem que analisar os clientes, o público que você tem ali diariamente para você aplicar os produtos que eles vão querer e que eles vão gostar. Eu acho isso muito legal. É bem interessante, né? Então, assim, por exemplo, você já pegou tudo que faz sucesso onde você atua hoje e tentou levar para essa loja do interior e já não deu certo igual. Igual dá e na Zona Leste. Então, olha para você ver como é importante avaliar o perfil e o tipo de cliente que a gente trabalha, né? E se parando assim para falar,
não é nenhuma distância muito grande, né? O que? 40, 40, 50 quilômetros. olha só, e já muda Já muda completamente a completamente. cultura, né? A cultura, o hábito de comer pães diferentes. Então, o papel daquela pessoa que vai fornecer é entender o cliente, né? Sim, sim. E é um ponto bem importante também que eu achei você falando, que você parava na loja, no salão ali, e ficava analisando o comportamento de cada cliente. Tipo, ele olhava no produto e não se identificava, ah, não, deixa esse aqui. Ia no outro, identificava mais com aquele. E você foi adaptando de acordo com essas percepções dos clientes. Sim, É sim. isso? Exatamente. Trata-se assim, uma casa que tem 20 anos, foi a casa que a gente começou, e uma casa que tem 4 anos. E a gente foi para lá, né? A gente assumiu, vamos para o terceiro ano agora. E, por exemplo, pão carteira, pão da fazenda, pão da vovó, são pães que você sabe que é uns pães de característica maior e mais macio. Se a gente fizer aqui em São Paulo, não vai ter tanta saída igual tem lá. Então, tudo isso é questão de análise, né? De experimento, fazer degustação na loja, tudo isso. E se falando assim em datas sazonais, né? Por exemplo, a Páscoa que acabou de passar, né? A Páscoa ela é nacional mundial, né? Então assim, o que que você procura trazer assim para as datas sazonais, a tá se aproximando a Páscoa, o Natal ou enfim, o que que você já procura dar ali trazer para sua loja para que você tenha bons resultados naquelas datas sazonais, mesmo tendo esses diferentes públicos? O que que você procura trabalhar mais nessas datas? Olha, eu acho que o grande lance da data sazonal é ter a preparação. O que que eu vou fazer, como que eu vou me programar, para que no dia você surpreenda o cliente. É o dia que o cliente vai com vontade de consumir. Então você tem que ter um produto característico ali da época para atender o cliente. Não um produto que você tem todo dia. Todo dia. Esse é obrigação você ter ele todo dia e da melhor maneira possível. Mas, por exemplo, na Páscoa, é consumido muito bacalhau, né? Ter uma colomba de bacalhau, um brioche, um produto diferente, que é isso que vai chamar a atenção do consumidor e você vai conseguir vender mais e, além de vender mais, ainda encantar o cliente. Com certeza. E falando nisso, como que foi a Páscoa para vocês? Graças a Deus foi muito Foi boa, muito a gente bom. vendeu bastante. Acho que é o que eu falei anteriormente, né? A maior satisfação é ver que o cliente aposta no nosso trabalho nessas datas. É loja cheia, é loja vendendo, é produto de qualidade e o cliente saindo bem atendido. E aquele cliente que já conhece, que já frequenta, ele já vai sabendo que naquelas datas vai ter coisa diferente, vai ter coisa boa para ele Sim, consumir. sim. Que é o desafio do panificador. Qualquer panificador, o desafio, eu acredito que seja manter o cliente dentro da loja. Isso. Porque concorrente tem muito, a gente sabe, né? Mas vai sobressair aquele que tiver na frente, tiver com ideias novas, tendências novas, para que mantenha o seu cliente dentro da loja, né? Isso é bem interessante. Agora, já pegando esse gancho, erros que podem afastar o sucesso de uma padaria. Quais erros você considera assim cruciais que nenhum panificador deve cometer, certo? Para afastar o sucesso da loja dele, da loja, da padaria, enfim. Olha, Emma, o tópico um que eu falaria seria a inconstância. Eu acho que esse é um erro crucial que eu vejo que muitos panificadores pecam. Um dia você tem o produto, outro dia você não tem. Um dia você lança um produto, no outro dia você para de fazer. Num dia eu tiro o pão francês bom, no outro dia eu tiro o pão francês ruim. Eu acho que isso é crucial para o cliente não voltar e procurar o concorrente ou qualquer outra padaria ou mercado que esteja ao seu redor. E também o mau atendimento, né? A gente sabe que nós vivemos uma época triste, né, de mão de obra, porém, cabe a nós treinar as nossas equipes, né, e fazer com que eles forneçam a melhor experiência para o cliente. E como que você controla esse equilíbrio de saber o que você tem que ter todos os dias dentro da padaria e saber os produtos que você só deve fazer mais de final de semana e independente da sua equipe, porque a gente sabe que às vezes acaba trocando um aqui, outro ali, você não deixar a peteca cair, você manter sempre o equilíbrio do produto, os produtos de sucesso,
Os produtos que vendem durante a semana, os produtos que vendem de final de semana. O que que você faz para você conseguir manter esse equilíbrio? Olha, quando eu comecei, era bem difícil fazer esse controle, porque a gente não tinha tantas ferramentas como a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é chamada sistema. Sistema, né? No caso, é, existem vários sistemas, mas todos fazem a mesma função, que é o quê? Relatórios de curva A, B e C. Você vai ter lá os produtos que você mais vende, os que vendem médio e os que vendem pouco. Então, acho que o grande lance de tudo isso é você focar nos seus SKUs, né, que são os itens que você tem na loja, trabalhar em cima deles e dentro dessa curva A, B e C você evitar rupturas. Uma das coisas que ajudam muito também é a lista de produção diária, porque aí o gestor ele tem o controle, né, da sua produção, o que vai ser feito naquele dia, o que não vai ser feito, o que precisa fazer, o que não precisa fazer e assim sucessivamente. E o que que você considera, Alisson, 3 ações que as padarias podem já tomar de imediato a partir de hoje, digamos assim, que não vão gerar ali um investimento grande ou um investimento maior do que ela já investe hoje, para começar a ter resultados melhores? 3 ações aí que a partir de hoje eu começar a fazer, eu vou ter resultados melhores, sem que eu necessite fazer um investimento grande ali para começar a ter resultados melhores na minha padaria. Acredito que o tópico um é o treinamento, ter uma equipe, tanto a de produção quanto de atendimento, engajada na missão da empresa, que acredito que é atender bem o cliente. Segundo, é ter insumos bons, né? A gente percebe que hoje os diretores, donos, não fornecem um produto de qualidade, mas o colaborador não consegue tirar uma mercadoria boa se ele não tiver um equipamento de qualidade. Eu não digo o melhor equipamento do mundo, mas pelo menos com a manutenção em dia. Um ambiente bom de trabalho com um insumo bom. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o trabalho, né? A constância, tudo isso que a gente falou, é relatório, é focar no que mais vende, é ouvir o cliente. Às vezes o cliente fala de um item que você não percebe que você não está fazendo e você começa a fazer e começa a vender. Então, acredito que esses três são os principais tópicos para alavancar a venda de uma casa sem mexer muito na parte financeira. Legal, bem interessante, né? E assim, a parte de insumos e matéria-prima que você citou, a gente sabe que o público está cada vez mais exigente, né? E hoje a gente tem todas as informações na palma da nossa mão, né? O celular, agora tem as inteligências artificiais, então tudo que você quiser saber sobre um pão, sobre como fazer um pão, quais ingredientes usar, tá tudo aqui muito fácil acesso, né? Então, assim, devido a essa exigência maior dos consumidores, daquelas pessoas que comem pão, né, ou até mesmo outro tipo de alimento, ele vai saber a partir do momento que você trocou a marca de um requeijão, que você trocou a marca de uma manteiga, né? Então, tudo isso vai influenciar com certeza, né, eh, nos seus resultados. Vai impactar diretamente nas suas vendas, né? Porque você pensa, não tem como, tem até aquele ditado, né? Não tem como você vender bacalhau, ou melhor, não tem como você vender sardinha dizendo que é bacalhau, né? Não tem como. Então, na padaria não é diferente. A gente tem que servir produto de qualidade, certo? Senão, um cliente deixa de vir hoje, o outro deixa de vir amanhã, daqui a pouco não tem cliente dentro da loja e você vai ficar se perguntando o que que você fez de errado. Eu costumo dizer que isso é um atendimento informal, né? E isso eu aprendi muito com a minha equipe também, e eu agradeço por isso, porque às vezes a gente dá um passo, né, de para gestor, e às vezes a gente tem que controlar custo, controlar verba, só que se existe uma coisa que a gente não pode mexer é na matéria-prima. Se o cliente comer um doce de leite hoje, amanhã ele comer outro mais barato, ele vai perceber. E o pior não é aquele cliente que fala, aquele que fala ainda ajuda. O pior é Uhum. aquele que muda e não fala nada. E aí você vê assim, por que que o meu movimento está caindo? É porque eu estou usando uma farinha mais barata, é porque eu estou usando um insumo mais barato. E isso, graças a Deus, eu aprendo também todos os dias com a minha equipe de usar o mesmo sempre ou melhor, nunca o pior. Nunca cair, sempre A aumentar a melhorar. qualidade.
Se tiver de mudar, que seja para Pra melhor, né? melhor, Com lógico. certeza, mudar para pior não dá. E pessoal, conhecendo esse cara aqui, eu sei o nível de exigência desse camarada, viu? Realmente só coloca dentro da loja dele aquilo que é bom. Se não tiver bom, ele já fala logo, ó, eu não gostei por isso, por isso. Mas é o certo, né, cara? Porque Sim, sim. você é cobrado por resultados. Então Sim, você tem sim. que entregar resultado. Então você tendo conhecimento, você não vai colocar um produto de qualidade ruim dentro da sua loja para vender para o seu cliente, né? Sim. Então assim, às vezes é um pouco mais caro, enfim, tenta repassar o preço, mas algo que o cliente não reclame. Mas você tocou num outro ponto muito importante. É, mais de 90% dos consumidores, eles não reclamam, eles só trocam. Ele só deixa de ir na sua padaria, no seu restaurante, enfim. Ele só, não gostei, não fui bem atendido, a qualidade não tá boa, dentro dele, né? Para ele mesmo, e não volta. Então aquele cliente que reclama, ele é um bom cliente. Porque grande maioria não reclama, só deixa de frequentar e deixa de comprar, de consumir, né? Sim, sim. Então, até aquele cliente que a gente às vezes considera chato, mas a gente tem que agradecer por ele estar pontuando algo que não está legal. Porque é uma oportunidade que ele está nos dando da gente poder melhorar para que ele volte no dia seguinte e consiga satisfazer, né? Se satisfazer ali com o produto que ele está comprando. Agora, falando de futuro, nosso amigo Alisson, que você enxerga aí para esse futuro da panificação, das padarias? O que você enxerga? O que a gente já deve começar a se movimentar a partir de agora, para a gente ter resultados no futuro e não deixar a peteca cair? Não só se falando de produtos, mas de mão de obra, enfim, tudo que entra no contexto aí de padaria. Cara, a gente não poderia deixar de terminar essa conversa sem falar de mão de obra. Eu acredito que o nosso futuro está relacionado 100% à mão de obra. Existe muita robotização, existe muita tecnologia e eu sempre fui a favor da mão de obra e sempre você. Porque eu acredito que quem transforma uma mercadoria dessa aqui, artesanal, não existe outra igual. A máquina melhor do mundo pode fazer, mas se ela for manipulada devidamente, corretamente, seguindo o processo, não existe outra coisa melhor para o consumidor. E acredito que, se for falar em futuro, treinamento. Eu acho que é o grande lance. E para as pessoas que estão entrando, existe um universo muito grande na panificação. Basta a gente olhar com bons olhos. Né? Um mercado que vem a cada dia necessitando mais de mão de obra. Então, eu vejo sim o futuro na mão de obra, no treinamento, em formar padeiros, confeiteiros, ajudantes, para que a gente mantenha esse segmento maravilhoso em alta, né? Porque acho que não existe uma pessoa que não gosta de um pãozinho, de um doce, e eu acho que a gente deve frisar isso todos os dias. Existem redes já que eu achei bem legal também, abrindo vagas para outros setores e treinando essas pessoas, lógico que se a pessoa tiver interesse, como um ajudante de padeiro, um ajudante de confeiteiro, a fim de quê? De fazer a pessoa crescer também. Porque, até dando uma dica para a galera que está começando, é, vamos ver um campo que está escasso de profissionais, a cada dia está mais difícil você entrar e você aprender e você ser diferenciado, automaticamente você vai ter o seu reconhecimento. Então acaba sendo ao inverso, que todo mundo fala. Ah, padeiro não é valorizado, confeiteiro não é valorizado. É valorizado, mas precisa ter um estudo, precisa gostar primeiramente, né? Para que aí a gente possa manter esse segmento em alta. Eu diria que o principal fator, né, como você falou, é gostar, né? Tem que gostar, porque o pão é algo que a gente transforma. A gente pega a farinha de trigo, pega a água, o fermento e dali a gente traz um alimento para a mesa, né? A gente multiplica, né? É a multiplicação dos pães. Então, se não tem amor, se não tem vontade, então já não vai ser o mesmo resultado, né? Mas assim, também não é algo que a pessoa antes de entrar ela vai começar a gostar. Não, você vai começar a ter amor pelo pão a Sim, partir do momento que você começa a trabalhar com ele, né? Assim como você começou de ajudante, eu também comecei de ajudante, até o momento que você vai tendo mais conhecimento, mais oportunidade, você vai se apaixonando pela multiplicação dos pães, né? sim, Que é o alimento sagrado, né? Os pães
são os alimentos aí sagrados. E Alisson, qual o conselho que você dá para aquela pessoa que está cansada, que está desanimada, que já não vê futuro nesse segmento? Qual o conselho que você diria para essa pessoa? Eu diria para olhar da onde começou e aonde está. Porque aí essa pessoa vai ver que há possibilidade ainda. Ainda há vida nisso. Igual você falou e foi muito bacana. A multiplicação dos pães, isso é uma coisa sagrada. Não é, como eu falei lá no começo, não é um simples salário que você recebe. Você recebe uma remuneração pelo que você faz, pelo que você transforma. Então, acredito que assim, as pessoas devem parar de olhar mais para os problemas e olhar mais para as coisas saudáveis desse segmento. Como eu disse, esse ramo está muito escasso. A cada dia que passa, se você conversar com 10 pessoas, 9 vai te falar: estou precisando de profissional, estou precisando de profissional. Então, olhar para esse campo como que, pô, eu estou aqui, eu sou importante, eu vou me dar a devida importância. Vou estudar, vou buscar, vou me refinar, vou fazer curso, vou aprender com outras pessoas. Igual, acredito que a nossa conversa aqui é para edificar pessoas, edificar profissionais, edificar padarias, seja de mercado ou padaria mesmo. Então, acho que o conselho que eu daria é para as pessoas olhar com mais carinho para essa profissão. Com certeza, Alisson. E é um ponto que você falou, né? A questão da mão de obra, mas é algo que, assim, você olha para um lado, você vê uma falta de mão de obra do setor, mas você olha para o outro, não para de inaugurar padaria, não para de É, inaugurar rede de supermercado. Então, é um segmento que não para de crescer, certo? E tem muita oportunidade de crescimento dentro desse setor, né? Mas eu também vejo que o pessoal, os panificadores, eles devem fazer o que você até sugeriu aí, de investir naquela pessoa que já trabalha com ele ali, trazer para dentro da produção, começar a ensinar ali do zero e começar a formar pessoas, né? Porque assim a gente garante que não falte mão de obra no mercado, né? E a qualificação é um ponto importante, porque você vai ser remunerado de acordo com aquilo que você entrega, certo? Então, quanto mais qualificado você for, quanto exatamente. mais conhecimento, quanto mais você agregar para dentro daquela padaria, mais remunerado você vai ser. É sempre uma troca, né? Então, às vezes o pessoal acaba pega se reclamando de não ser reconhecido, não tá tendo aquilo, o retorno daquilo que ele entrega, mas é sempre bom você se autoavaliar, você entender se realmente você se atualizou ao mercado de hoje, se você está fazendo produtos que são tendências, né? Ou você ainda está lá no ano de 2008, 2007. O mercado atualiza todos os dias, né? E o Exatamente. profissional, não só da panificação, mas como qualquer outro, tem que se atualizar igual, né? Senão, fica para trás. E lógico, aqueles que procuram se atualizar vão se destacar ali no mercado. Mas não é por falta de oportunidade. Tem muita, né? Tem Muita muita, tem muita. oportunidade. E uma das coisas bacanas que eu fazia, ainda faço até hoje, é visitar padarias. É uma coisa que eu gostava muito, ainda gosto. Você vai numa padaria, você vê um estilo de o que a gente estava conversando, né? Você vê um estilo de produto, você vai em outro, você vê outro estilo. E às vezes você traz aquilo, né, para sua padaria e vira um case. Eu tenho vários não, tenho uns 10, 15 itens que eu consegui trazer de outra padaria, de ir, de ver, de olhar, de perguntar, perguntar para o fornecedor, perguntar para a equipe mesmo, que a equipe sabe muito. Então, eu acho isso muito legal. E entra nisso que você falou, né? O que você entrega para você poder ver uma melhoria. Entra em tudo isso. Exatamente. E eu sou prova viva disso, hein? E você, toda vez que eu visitar a padaria, ou quase toda vez, você me mandava mensagem. Oi, mano, fui em padaria tal, vi produto tal, eu quero implantar aqui na loja. Vamos implantar? Eu falei, ah, isso vamos implantar. Vamos Né? fazer, Mas vamos é, buscar. é o olhar diferente, né? É ir atrás da novidade. E você fazer, por exemplo, um tipo de visita desse, ou até mesmo ir no concorrente, é importante, né? Sim, Você não sim. pode ser orgulhoso ao ponto de achar que você já é o melhor. Porque quando você deixa de olhar o concorrente, ou você deixa de olhar uma outra referência, você, na sua cabeça, você já é o melhor, mas você não está entregando tudo aquilo que você pode entregar.
entendeu? Então, como que você vai ter base disso? Só na sua loja, só naquele meio? Não vai ter como. Você vai ter que buscar Sim, sim. referência fora, né? Que você falou e eu sou prova viva que realmente você fez, né? Fez muito e ainda faz até hoje, como você mesmo já falou. Então, é algo que a gente aprende todos os dias, né? A panificação, como eu já falei, a gente está sempre inovando. E o que que você acha e o que que você sugere aí dos pães nacionais e os pães de fora, pães internacionais? Qual o olhar que você tem para cada tipo de pães desse? Olha, eu acho que os pães nacionais são muito bons, têm uma característica muito boa. Cada região, né, tem a sua peculiaridade, né? Tipo, Paraná, São Paulo, Nordeste, igual você estava falando com o Wesley no primeiro capítulo. E eu acho isso muito legal. Os pães internacionais, acredito que eles são bons também, mas entra naquilo que a gente falou de característica. Eu posso trazer um pão internacional para São Paulo e ele não ir muito bem, assim como eu posso levar um pão nacional para fora do país e ele ir muito bem. Então, acho que isso vai de trabalho e de aceitação do cliente, né? Degustação, apresentar para o cliente. Recentemente, a gente lançou um pão que é originário de Portugal. E graças a Deus ele foi muito bem, está vendendo muito bem, mas isso com o quê? Degustação, apresentar para o cliente, você ter paciência com o produto. Não adianta simplesmente eu trazer um pão internacional e simplesmente colocar na área de embalar e colocar na área de venda, Ele no não autosserviço. vai se vender Não sozinho, né? vai, o cliente vai falar que é feio, que é pesado, que É, é. sim, sim. A gente teve muita resistência com isso na época dos pães rústicos, né? Onde foi o lançamento dos pães rústicos. Porque são pães diferentes, Diferente. porém são pães saudáveis, né? Não que os outros não sejam, mas são pães de característica diferente. Mas faz total sentido isso que você falou. Não é trazer só o pão, é trazer a cultura A do pão, a história, né? história do pão, o porquê que ele é assim, o porquê que ele deve ser consumido dessa forma, né? Então é trazer o entendimento para o seu cliente, é colocar uma plaquinha, formar bem ali o seu profissional que está atendendo, né? Para explicar para o consumidor. E o pão rústico, a gente for falar aí de 10 anos atrás, não tinha tanta tendência quanto é hoje aqui, Exatamente. né, no Brasil. Até pelo fato das suas características serem um pouco diferentes, né? Que é o miolo mais azedinho, casca grossa, né? Então, se você leva para uma pessoa que não tem conhecimento e não explica, ele já vai falar: não quero comer esse pão duro aqui, não. Exatamente. Esse pão aqui tá passado, né? Que geralmente é mais assado mesmo, os pães Sim, rústicos. sim. Então, não adianta, como você falou, trazer só o produto. Tem que trazer o conhecimento, né? Ah, mas por que que esse pão é com a casca mais grossa? Como o pão italiano, por exemplo. Devido à longa fermentação e tal. Por que que o miolo está azedinho? Então, explicar porque é fermentação natural. Então, tudo faz com que você tenha mais resultados sobre aqueles produtos que você está entregando, Sim, sim. né? Você educar o cliente e induzir o cliente a conhecer o produto. Não simplesmente colocar na área, embalar e colocar na área de venda e falar esse é o pão italiano, pronto, acabou. E não menos importante, o cargo-chefe aí de todas as padarias, todos os supermercados, que deve ser o cargo-chefe, na verdade, né? Que é o nosso pão francês brasileiro. Porque o pão francês, né, apesar do nome, foi criado aqui no Brasil, é de origem brasileira, né? Só tem um nome francês, mas nem todo lugar o nome é francês, tá? Por exemplo, eu venho do Nordeste, né? Sou do Ceará, e lá a gente conhecia como pão carioca, carioquinha. Lá chamava carioquinha. Então cheguei aqui em São Paulo, pão francês, eu fiquei até entender que era o mesmo pão, só que tratando de regiões diferentes, né? Sim, sim. Como por exemplo, fui ali para a região do Maranhão, que também é Nordeste, mas já é um pouco quase norte. Lá eles já chamam de pão massa grossa. O francês é massa grossa e o pão doce, o pão de leite que a gente chama aqui, é o massa fina. Então, chega o cliente lá no balcão e ele fala: me dá 4 pão massa grossa, 3 massa fina, que aqui em São Paulo seria Pão 3 pão francês. francês e 2 pão de leite, né? Então, de região para região muda. Sudeste aqui, Sudeste não, região Sul. Rio Grande do Sul já é cacetinho, o nome do pão francês, Sim. né? Então, muda, mas aqui em São Paulo, né, e também alguns outros estados é conhecido como pão francês.
de origem brasileira. Sem contar também o pão de sal, né? Que o pessoal chama. É, Pão de sal, pão de água, né? Então tem vários nomes que foram dados ao pão francês. Mas você, como panificador e do segmento, você acha, você acha e você acredita que esse é um produto que, de hipótese alguma, pode estar ruim na área de venda? Qual o olhar que você tem para o pão francês dentro do setor? para mim, o pão francês resume 100% do setor, cara. Seja padaria de mercado ou padaria mesmo. Eu acho que é um item que tem que ser olhado com muito carinho. Eu todos os dias olho o pão francês, vejo o processo, porque ao mesmo tempo que ele é o mais simples, ele é o mais complexo. Eu costumo dizer para o pessoal da produção, ele não aceita desaforo. O processo ele não aceita desaforo. Não tem como você pular o processo. É massa bem batida, descanso de mesa e finalização correta. Pode parecer simples, né? Nossa, muito fácil. Mas se você não respeitar batimento, você sabe melhor do que eu. Se você não respeitar batimento, assamento, descanso, um dia você vai ter um pão francês com a casca grossa, outro dia com a casca fina, um dia chumbado, outro dia com miolo airado. E é o que eu falei sobre atendimento informal. O cliente todo dia vai em busca do pão francês. Então, se um dia ele tá mais ácido, outro dia tá menos ácido, outro dia ele tá bom, outro dia ele tá ruim, o cliente vai, ou ele vai migrar para o industrializado, ou ele vai migrar de estabelecimento. Então, isso é uma coisa que eu carrego comigo desde que eu comecei, desde a época lá das padarias do meu pai, porque é você cativar o cliente ir na sua loja todos os dias. Indo na sua loja todos os dias, ele vai migrar para comprar outros itens. Uma manteiga, um leite, um frios. E aí você vai fazer o seu trabalho com mais facilidade. Mas o que fideliza então o cliente, na sua opinião, é o pão francês. Agora, uma pergunta que eu acho que é interessante eu fazer. Quando o seu patrão lá onde você trabalha, quando o chefe chega no setor da padaria, qual o primeiro produto que ele olha se está com qualidade? Pão francês. O pão francês. Por que será, né? Eu posso ter 300 itens lá, Lá fora. lindos, Ele entra. maravilhosos, e ele vai direto no carrinho do pão francês, puxa a assadeirinha e esse tá bom, esse não tá bom, esse tá mais assado, esse tá menos assado, tem que manter um padrão. Tanto no assamento como na massa tem que ser padronizado. Tanto no corte, não pode ser o maior, o menor. E eu levo isso comigo, sempre levei, e aonde eu passar eu vou levar. Pão francês é o número um. Se o pão francês estiver bom, o resto tá bom. Se o pão francês estiver ruim, o resto tá ruim. É porque se ele é o cargo-chefe, se é ele que fideliza o cliente, como que o cara vai comprar um pão de batata recheado se ele não vai vir na sua padaria? Porque o chamariz, o que chama ele, é o pão francês, né? Então, se ele é o que fideliza o cliente, ele deve ser, com certeza, o melhor produto que você tem dentro da sua loja. Senão você não vai ter o cliente dentro da sua padaria, né? E você falou dele trocar de pão, de tipo de pão, pegar o industrializado ou trocar de estabelecimento. Mas eu acho que 90% vai trocar de estabelecimento. Porque aquele cara que gosta de comer um pão francês com qualidade, Exatamente. ele não vai trocar por um pão de forma, por exemplo, né? Ele vai trocar de lugar e vai procurar uma padaria que possa atender de acordo com aquilo que ele gosta de consumir, né? E eu conheço, né, muitas pessoas e regiões que o cara tira o carro da garagem, a pessoa tira o carro da garagem, anda 3, 4 quilômetros, vai na padaria mais longe de casa, mas porque sabe que lá tem qualidade, mesmo tendo uma mais próxima da casa dele. Eu, na verdade, eu faço isso, né? Quando eu tô em casa, tem padaria perto de casa, mas eu vou em outra que eu sei que a qualidade é boa, mas não vou naquela perto porque não me agrada, né? Então, se não me agrada, eu sou mais me deslocar um pouco mais, mas que eu possa lá e comprar o produto que eu sei que tem qualidade, né? Um Sim, sim. conforto que traz para o cliente, né? E o que a gente tem que entender, né, o que todos devem entender, é que a gente hoje somos fornecedores ou servimos, né? Fazemos produtos para servir. Mas nos momentos que a gente não está no trabalho, a gente também é consumidor, né? Então, Sim, sim. o que que eu gosto de comer? Como que eu gosto de ser servido?
Então, as pessoas também querem ser atendidas da mesma forma que eu gosto de ser, né? Então, você tem que pensar também como consumidor, não só como aquela pessoa que está servindo ou que está vendendo algo, né? Pensar em como eu gostaria de ser atendido ou o tipo de produto que eu gostaria de comer. Então, acho que é um dos pontos bem importantes também para a gente citar aqui. Sim, sim. Como eu tô sempre no atendimento, na produção, e uma coisa que eu acho bem legal é exatamente isso que você falou, que você citou aí muito bem. É o cliente se deslocar tantos quilômetros, igual essa loja que a gente tem no interior. Às vezes é no centro, às vezes o pessoal do bairro se desloca ali 8 quilômetros, 10 quilômetros para consumir o pão francês, cara. Então, eu acho que isso é de grande responsabilidade, desde a manipulação até o processo final. E o processo final eu considero um dos mais importantes, né? Que é o forno de assar os produtos, né? Porque a gente falou de processos aqui. Sim, sim. E às vezes a gente fala, tem que ter um cara bom para fazer. Mas se não tiver um cara bom para assar os pães, É o conjunto, né, cara? de nada valeu todo aquele trabalho, todo De aquele nada valeu o processo, né? batimento, o De nada descanso, valeu. nada valeu. Porque ele é o toque final, é a cereja do bolo, é a hora que você vai assar um pão. Você pega aqui, por exemplo, uma ciabatta dessa, que ela tá bem assada, tá padrão. Então, se você segue descanso, modelagem, todo preparo, chega na hora do forno, você larga a mão. Se não Perde ficar bem assado, o pão fica murcho, fica encruado, fica o pesado. Se lastro assar queimado. demais, fica amargo, o pão fica seco. Então, processo de finalização de forno é muito importante dentro de todos os processos ali. É um conjunto, né? Começo, Sim, meio e sim. fim. Não dá, como você falou, o processo Não aceita desaforo. não aceita desaforo. Olha só que legal, o processo não aceita desaforo. E na panificação não é diferente, tá? Agora, Alisson, para finalizar, gostaria de fazer mais uma pergunta aqui para você. Qual o maior valor que você vê nesse trabalho de ajudar as pessoas a transformarem não só pão, né? Fazer a transformação dos pães, mas transformar o estabelecimento, transformar a venda, transformar a vida das pessoas que estão trabalhando ali em conjunto com você. Qual o maior valor que você vê nesse nosso trabalho? Eu acho que a arte de ensinar, cara. De ensinar e do cliente, né? Do resultado final. De você olhar para a padaria, para o estabelecimento como um todo e falar: eu fiz um bom trabalho. Isso não está relacionado só ao gestor, ao diretor, não, está relacionado à equipe, né? Às vezes você tem uma equipe 20, 30, 40, 50 pessoas e como você falou, o processo ele passa pela mão de todos. E o resultado final, a padaria de sucesso, é todos, é desde a senhora da limpeza até o diretor. Então, acho que todos têm a mesma importância e todos têm que estar envolvidos para que o resultado seja satisfatório. Então, acredito que o maior valor são as pessoas. No final de tudo, o maior valor são as pessoas. A gente falou sobre insumos, sobre equipamentos, sobre forno, sobre trabalho, sobre processo, mas no final de tudo, o que resume tudo são o trabalho das pessoas. E eu acho isso bem legal. Mesmo tendo dificuldades diárias, é, problemas diários, mas a gente sabe que no final é isso que vale a pena. É você ver o cliente chegar na sua loja e falar: fui bem atendido, aqui o produto é bom, nossa, vem aqui indicar para outras pessoas e assim sucessivamente, né? Porque é uma cadeia, né? Todo mundo cresce. O fornecedor cresce, a loja cresce, o funcionário cresce e eu acho que o valor está nisso, né? Não está em coisas pequenas, né? Coisas materiais. E eu acho isso muito legal. Que legal. Show. Bom, cara, é isso. Oh, obrigado, hein? Fico muito agradecido. A empresa, a Via Pane, fica muito agradecido por ter um cara como você aqui, podendo trazer um pouco do seu conhecimento, né? E com certeza que possa influenciar todos vocês aí que estão nos assistindo, certo? Espero que a gente possa ter trazido aí um pouco de conhecimento e até mesmo um pouco de influência para quem está começando ou para quem já está na área também, no segmento, que a gente possa ter trazido conhecimento para vocês. Então, Alisson, queria agradecer aí Eu que imensamente agradeço. por você ter vindo até aqui, fazer esse bate-papo aqui com a gente. Com certeza foi uma honra e vai ficar registrado aí como nosso segundo episódio aqui do nosso podcast, tá? A gente agradece pela parceria
E é isso, cara. Só tenho a agradecer Muito mesmo. obrigado. Tamo Obrigado junto. aí. E se Grande você quiser falar abraço. alguma coisa aí para encerrar o nosso bate-papo, Eu queria primeiramente agradecer pelo convite, é uma honra a gente que está na parceria faz tempo, né? faz Desde alguns anos já. 2019. Lembro quando a gente fez a primeiro festival de pães lá e hoje é um sucesso, não só lá na loja, como em vários outros lugares. E isso é satisfatório. Espero que tenha ajudado bastante pessoas, que as pessoas que vê esse podcast se sintam melhor, se sintam animadas para a gente continuar nesse segmento maravilhoso que é a panificação. Transformação de alimentos. Muito obrigado. A multiplicação. Vamos lá. Multiplicação dos Vamos lá, pães. pessoal. Juntos a gente vai mais longe. Pessoal, agora mudando aqui um pouco de assunto, só lembrando mais uma vez sobre o nosso compromisso dia 14 e 15 na APA Show, na Expo Center Norte. A gente vai estar no stand da Ramalhos nesses 2 dias, tá? Então a gente vai, mais em breve, a gente vai divulgar para vocês qual o pavilhão, tudo certinho, mas a gente aguarda vocês lá para a gente trocar bastante conhecimento lá e a gente poder conversar lá e descontrair um pouco sobre panificação e a transformação de alimentos. E principal, transformação e multiplicação dos Dos pães. pães. Isso É isso aí. aí, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado e fiquem com Deus.